vamos lá continuar com a questão 111 da prova azul do Enem 2019. Nós temos o seguinte, pessoal. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, tá certo? Então, a gente pode considerar também esse sistema como sendo conservativo, tá bom? Caso a gente quisesse utilizar a conservação de energia mecânica, mas não vai ser necessário não, tá? Bom, ele pergunta, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos, tá certo? Bom, vamos perceber algumas informações. Ele vai pegar e vai soltar um tijolo, tá certo? Se ele vai soltar, então ele tem velocidade inicial zero, porque é um movimento de queda livre. Queda livre, velocidade inicial sempre igual a zero. O tijolo tem massa de 2,5 kg, tá certo? E vai cair de uma altura de 5 metros. Percebam que os 0,5 segundos que ele colocou aqui não é o tempo de queda, gente, é o tempo de impacto, porque o tijolo vai cair na cabeça da pessoa e ele vai ficar em contato com a cabeça da pessoa durante a colisão, esse tempo de 0,5 segundos, tá bom? Cuidado para não cair nessa pegadinha. Bom, e ele te deu a gravidade, né? Show, te deu a gravidade. Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, inicialmente vamos tentar fazer o esqueminha aqui. Vamos considerar aqui o nosso solo. Show? Vamos ter aqui o tijolo. Inicialmente o tijolo ele está em repouso, ou seja, ele tem velocidade inicial zero. Bom, a coisa que a gente está querendo encontrar no momento seria o quê? Encontrar a velocidade. Vamos imaginar que a pessoa está feliz antes do tijolo bater na cabeça dela, né? Então vamos imaginar aqui a velocidade que esse tijolo vai ter imediatamente antes de cair na cabeça da pessoa, tá certo? Ele vai cair uma certa altura de 5 metros. Então eu estou querendo saber qual é a velocidade que esse tijolo vai ter antes de cair na cabeça da pessoa. Antes de cair, gente, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz isso, professor? A gente sabe que tem a gravidade que está atuando aqui para baixo, na aceleração da gravidade. Então vamos lá, vamos começar usando a equaçãozinha de Torricelli, que seria o quê? Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes quem? Vezes a distância, tá certo? Beleza, gente? Tranquilo? Equaçãozinha de Torricelli, tá? Sem tempo, usa Torricelli. Bom, a gente sabe que a nossa velocidade inicial é quanto? Zero. Então vamos lá. Vai ficar V ao quadrado, V final ao quadrado, igual a V inicial ao quadrado, zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. No caso, a nossa aceleração, gente, de queda livre é a gravidade. Então vai ser 10 vezes a altura, que é a distância que ele vai andar, que no caso é 5. 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100. Dá 100. Então, se a gente tirar a raiz quadrada de 100, dá quanto? 10 metros por segundo. Portanto, pessoal, a velocidade que esse tijolo ele cai ali imediatamente antes de bater na cabeça da pessoa, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Tudo bem aí? Tranquilo? Show. Agora vamos para a parte do impacto, tá certo? Vamos para a parte do impacto. Na hora do impacto, gente, o que vai acontecer é o seguinte. Colisão, vou botar aqui, ó, colisão. Durante a colisão, gente, esse corpo ele vai ficar um intervalo de tempo de quanto? Esse corpo ele vai ficar um intervalo de tempo, um ΔT, de 0,5 segundos. Ele falou que a massa desse corpo, no caso do tijolo, é de 2,5 kg. Beleza? Isso daqui é durante a colisão. Bom, o que é que a gente faz, professor, para encontrar a força? Porque, ó, como ele está querendo encontrar, gente, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Eu tenho que encontrar essa força
e ver essa força, o valor dela equivale a quantos tijolos? Porque eu vou comparar o peso do tijolo com o valor dessa força impulsiva. Tudo bem? Então vamos encontrar essa força impulsiva. Bom, se eu tenho massa, eu tenho uma aceleração, professor, mas posso encontrar, né? E eu quero encontrar a força, a gente pode utilizar a velha e boa segunda lei de Newton, né? Que seria o quê? Força resultante seria igual a massa vezes aceleração. Posso usar esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Vamos encontrar a aceleração durante a colisão. Bom, durante a colisão, gente, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Imediatamente antes da colisão, certo? Ele tinha velocidade de quanto? 10 metros por segundo. Porém, ele vai pegar e vai bater na cabeça da pessoa, né? E ele, obviamente, vai ter uma hora que vai ter que parar, né? Então, esse tijolo, só para ilustrar, eu coloquei essa distância aqui que ele percorreu, mas, obviamente, ele não percorreu isso, né? Porque senão teria matado o cara. E ele pegou e vai se deslocar até parar, tá certo? Então, isso daqui, gente, é durante a colisão. Deixa eu botar aqui, ó. Isso daqui é durante a colisão. Durante a colisão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos encontrar a aceleração, no caso, desaceleração que ele vai ter para bater na cabeça da pessoa. Então vamos lá. A aceleração, como é que a gente calcula, hein, gente? A aceleração é variação da velocidade sobre o quê? Sobre o tempo. Show! Então vamos lá. Velocidade final é 0. Então vai ficar 0 menos. Velocidade inicial, 10. Cuidado, gente, só para vocês não confundirem o conceito, porque esse cara, ele era velocidade final durante a queda, mas durante a colisão, ele agora é velocidade inicial. Tudo bem? E o intervalo de tempo que ele vai colidir? 0,5 segundos. Então vamos lá. 0 menos 10, gente, cuidado com o sinal. É menos 10, tá bom? Dividido por 0,5. Menos 10 dividido por 0,5, quanto é que dá isso aqui? A gente tem uma aceleração de menos 20 metros por segundo ao quadrado. Professor, faz sentido essa aceleração ser negativa? Claro que faz, gente, porque é um movimento retardado, ele está diminuindo o valor da velocidade, não é? A aceleração, ela está para onde? A aceleração ou desaceleração, ela está oposta, tá certo? Ao movimento do corpo. O corpo, ele está descendo, isso daqui seria o movimento dele, o corpo, ele está descendo, mas só que a aceleração dele está para cima, tudo bem? Sacou a ideia? Por isso que é negativo. Porque se não fosse, gente, o corpo ia aumentar a velocidade, mas não, ele está tendendo a parar. Então vamos lá. Já que eu encontrei a aceleração e já que eu sei quanto é que vale a massa, eu posso utilizar agora aqui e substituir na segunda lei de Newton. Então a gente vai ter o quê? Ó? Da segunda lei de Newton, nós teríamos que força resultante vai ser igual a... Quanto é a massa? 2,5. 2,5 vezes... Quanto é a aceleração? Acabei de achar. Menos 20. Show! Então se tu fizer 2,5 vezes menos 20, quanto é que dá isso daqui, gente? Menos 50, o quê? Newtons. Professor, faz sentido ser negativo esse resultado? Claro que faz, gente. Por quê? Porque o corpo está desacelerando. Então, a força que está sendo aplicada sobre ele está sendo para... A força resultante, tá? Está sendo para onde? Para cima. Tudo bem? A direção da força resultante. Agora, pessoal, a gente chegou só numa situação aqui um pouquinho delicada, que seria o seguinte. Vamos lá, passo 3. Eu estou querendo comparar o peso dos tijolos, tá certo? Com a força impulsiva, tá bom? Esse FR, gente, ele de fato não é a minha força impulsiva, é a minha força resultante. Professor, então o que é que seria a minha força resultante? Bom, a gente tiver aqui o corpinho. Quem seriam as forças que atuam nesse corpo? Bom, a gente vai ter as seguintes forças. Eu tenho a força peso, que é para baixo, e vou ter a força impulsiva, que eu vou chamar só de FI, que é para cima, certo?
Então, como é que seria a minha força resultante aqui? Para esse caso, gente, a minha força resultante seria peso menos, né, a minha força impulsiva. Tudo bem? Então, ficaria como? Como a minha força resultante ela é menos 50, o meu peso vale quanto? Bom, se a massa do corpo é 2,5, o peso dele vale quanto? 25, tá certo? Menos o FI. Se tu passa o FI pro outro lado e passa o 25, vai ficar 50 mais 25, que dá quanto, gente? A minha força impulsiva seria de 75 newtons, né? Pois é, se a gente for comparar, 75 newtons é a força impulsiva, certo? Vou botar aqui, ó. Força impulsiva, 75 newtons. Quanto é que vale o meu peso? O meu peso vale 25. Então, se a gente for comparar aqui, quantos pesos, quantos tijolos são equiparáveis à força impulsiva? A nossa resposta deveria ser o quê? Deveria ser 3 tijolos. Vocês concordam comigo? 3 tijolos. Porém, eu coloquei até de vermelho aqui, que foi para destacar essa situação alarmante. O Enem fez o seguinte, gente, o Enem simplesmente desprezou o peso, porque se a gente for dar uma olhada aqui, não tem essa opção 3 tijolos, tá? Então, aí foi um grande equívoco dessa questão aí do Enem, tá certo? Onde ele simplesmente fez o seguinte, vamos descartar a força-peso. Foi isso que a questão basicamente fez, né? E é complicado descartar o peso, né? Porque ele é uma força que sempre vai existir, mas enfim. Então vamos fazer do jeito que o Enem queria que a gente fizesse. Vamos fazer o seguinte. O Enem queria que a gente fizesse o seguinte. Vou desprezar a minha força-peso, tá? Vou descartar esse cara. E a única força que eu vou enxergar vai ser quem? A força impulsiva. Então ficaria como? Força resultante vai ser igual a menos o FI. Quanto é a força resultante? Não é menos 50? Então a gente concluiria que a força impulsiva seria 50 newtons. Como o peso do corpo ele vale 25 newtons, agora se a gente comparar a força impulsiva com o peso do corpo, a gente vai concluir quantos tijolos são equivalentes? 2 tijolos. Beleza? Então, se a gente fizer essa gambiarra aí, a gente vai acabar encontrando que a resposta correta seria o quê? Seria o item A, 2 tijolos. Lembrando, pessoal, que isso daí é porque é o gabarito do Enem, item A, 2 tijolos, mas de fato, desprezar a força-peso é um erro muito grave.